Fala, curioso! Já imaginou como seria o mundo sem algumas invenções que usamos todos os dias? Só quero avisar que vamos mais uma vez a uma jornada épica do saber. Hoje vou te levar numa viagem fascinante pelo tempo, para conhecer as 7 invenções que literalmente mudaram a história da humanidade. Se prepare, porque essa jornada vai te surpreender, onde vamos nos aprofundar em descobertas jamais imaginadas ou sequer mencionadas pela maioria. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos começar com a invenção mais básica e revolucionária: a roda. Há mais de 5.500 anos, na antiga Mesopotâmia, alguém teve uma ideia genial que mudaria tudo. A roda não só revolucionou o transporte, mas se tornou a base de praticamente toda a tecnologia que conhecemos. Curioso que os Incas, mesmo com todo o seu desenvolvimento, não usavam rodas para transporte. Acredita-se que a roda tenha sido inspirada por troncos que muitos povos, inclusive assírios e egípcios, colocavam sob grandes massas de pedra para que estas corressem melhor pelo terreno quando queriam transportá-las. Os primeiros veículos com rodas puxados por bois, depois por asnos e finalmente por cavalos, pouparam muito trabalho e cansaço ao homem. A roda é uma das invenções mais antigas e influentes da humanidade, e sua evolução está intimamente ligada ao desenvolvimento das civilizações. A roda foi inicialmente utilizada para fins cerâmicos, mas logo se expandiu para outras áreas, como o transporte. Os primeiros veículos com rodas datam de cerca de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo, e sua invenção revolucionou a forma como as pessoas se deslocavam e transportavam mercadorias. Com a roda, você podia mover cargas pesadas com menos esforço, facilitando o comércio e a comunicação. A roda deu uma volta significativa na história da humanidade, transformando a forma como vivemos e interagimos. A roda, uma das invenções mais antigas da humanidade, passou por uma evolução significativa ao longo dos anos. Desde sua criação, a roda tem sido fundamental em diversos aspectos da vida humana, incluindo o transporte, a comunicação e a agricultura. A bússola veio depois, lá pela China entre os séculos X e XII. Esse pequeno objeto magnético abriu literalmente novos horizontes. Graças a ela, os navegadores puderam se aventurar em mar aberto, levando às grandes navegações e ao primeiro grande intercâmbio global da história. A invenção da bússola foi um marco na história da humanidade, permitindo a navegação e a exploração de novas terras. A bússola, que indica a direção magnética norte-sul, foi inventada na China durante a dinastia Han. Por volta do século II a.C., os chineses já utilizavam pedras de magnetita para construir bússolas rudimentares. A bússola funcionou como um instrumento fundamental na expansão das rotas comerciais e na exploração de novas terras. E falando em revolução, a imprensa de Gutenberg em 1440 mudou completamente o jogo. Antes dela, um único livro podia levar anos para ser copiado. Depois, o conhecimento se espalhou como nunca, alimentando a Renascença, a Reforma Protestante e o Iluminismo. Bíblia de Gutenberg, impressa em 1455, foi o primeiro grande livro produzido em massa, usando a nova tecnologia de impressão. Impressão em massa. A invenção de Gutenberg permitiu a produção em massa de livros, reduzindo drasticamente o tempo e o custo de produção. Impacto na educação. A imprensa ajudou a espalhar o conhecimento e a alfabetização, tornando os livros mais acessíveis a um público mais amplo. Revolução científica. A capacidade de compartilhar descobertas e teorias através de publicações impressas impulsionou a revolução científica. Impressão offset. No século XX, a impressão offset tornou-se o método padrão,
permitindo impressões de alta qualidade em grandes quantidades. Essas curiosidades mostram como a invenção da imprensa não apenas revolucionou a produção de livros, mas também teve um impacto profundo na cultura, na sociedade e na comunicação. O motor a vapor de James Watt, em 1769, literalmente colocou a humanidade em movimento. A Revolução Industrial ganhou força total, com fábricas, locomotivas e navios, transformando completamente nossa forma de produzir e viajar. A eletricidade, nossa, nem me fale, foi uma descoberta que iluminou literalmente o mundo inteiro. De Faraday a Tesla passando por Edison. Essa força invisível se tornou a energia que move praticamente tudo hoje em dia, apesar dela não ser uma invenção, e sim uma descoberta, que passou por muitas pessoas importantes e ainda hoje continua se desenvolvendo. O computador revolucionou nossa capacidade de processar informações, de enormes máquinas que ocupavam salas inteiras, até os smartphones que carregamos no bolso. Essa invenção mudou completamente nossa relação com dados e tecnologia. A invenção do computador remonta à Segunda Guerra Mundial, quando a tecnologia começou a se desenvolver rapidamente. O primeiro computador próprio, cuja autoria não pode ser atribuída a uma única pessoa, começou a ser desenvolvido na década de 1930. Charles Babbage, conhecido como o pai do computador, criou a máquina analítica em 1834, que era uma espécie de motor analítico. O Z1, inventado por Conrad Zuse em 1938, foi um dos primeiros computadores programáveis. Esses avanços foram fundamentais para a evolução dos computadores modernos, que passaram a ser utilizados em diversas áreas, desde a descriptografia de mensagens até a computação científica e a inteligência artificial. E, finalmente, a Internet, a maior revolução na comunicação desde a prensa de Gutenberg, começou como um projeto militar da ARPANET e hoje, você está assistindo este vídeo por causa dela, não é mesmo? O primeiro e-mail da história foi enviado por Ray Tomlinson em 1971, e o símbolo, double quotes, foi introduzido para separar o nome do usuário do servidor. Tim Berners-Lee, um cientista britânico, inventou a World Wide Web em 1989, criando o primeiro navegador e o protocolo HTTP, a primeira página da web que explicava o funcionamento da internet. Foi publicada por Berners-Lee em 1991 e ainda está acessível. O primeiro site da história está ainda acessível, criado por Tim Berners-Lee. Esses fatos mostram como a internet evoluiu de um projeto militar para uma rede global que conecta pessoas e organizações em todo o mundo. A invenção da internet é um marco na história da tecnologia e da comunicação, e continua a influenciar a forma como interagimos e nos comunicamos. Incrível pensar como essas invenções moldaram o mundo que conhecemos hoje, né? E você? Qual dessas invenções você acha mais importante? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo!